Porque em Minas, o Galo encara o Flamengo. O Galo venceu o jogo de ida no Maracanã por 1-0. O Flamengo tem tratado a Copa do Brasil como a sua terceira prioridade. Tem brasileiro que está na liderança, tem o Libertadores, que também é prioridade. A Copa do Brasil está lá em terceiro lugar. Porém, Mauro, vive a mesma questão do Palmeiras. Não é prioridade, é verdade. Não tem uma super rivalidade, pelo menos do Flamengo para o Galo. Tem uma rivalidade normal, acabou de ganhar do Galo na final da Copa do Brasil do ano passado. Mas, como o time não está jogando bem, e a sua última aparição foi um jogo ruim contra o Ceará, o jogo ganha outro contorno, me parece. O que você acha? Eu acho que se tivesse feito um bom segundo tempo contra o Ceará e vencido o jogo, o primeiro tempo foi ok. Eu acho que você entenderia assim, não, a prioridade é o brasileiro, o time está lá liderando, venceu, jogou bem, beleza. Como jogou mal, eu acho que joga um pouco mais aí de cobrança para esse jogo, né? Contra o Atlético. Ao contrário do que fez o Palmeiras, o Flamengo, no caso o seu técnico, Felipe Luiz, ele está mesclando, né? O time de hoje já deve ter 4, 5 mudanças em relação ao domingo. O de quinta passada para o domingo teve 6 mudanças. E eu acho que ele está fazendo isso, eu acho até que é certo. É provável que ele troque os 2 laterais, um dos volantes, volta o Pedro. Isso aí são 4 mudanças, eu imagino. Deve ser Varela, do lado esquerdo Vinha ou Ayrton Lucas, Alan voltando a ser titular, o Pedro, pelo menos essas 4 mudanças ele vai fazer, creio eu. Então, 4, 5 mudanças que ele faça, 6 que ele fez no outro jogo. Então, ele vai revezando aí alguns jogadores, insiste muito nos zagueiros, que aí é uma temeridade, na hora que estourar um aí, se acontecer, né, pela sobrecarga, muitos jogos, os 2 Léo, já que o Danilo está machucado, só deve voltar no final do mês, depois da Libertadores, os jogos contra o Internacional. Então, acho que aumentou, sim, a cobrança em cima dessa partida, né, contra o Atlético. Acho que está bem aberto esse duelo. Os 2 jogos que o Flamengo e o Atlético fizeram, não houve uma grande supremacia de um sobre o outro, cada um venceu por 1-0. O jogo passado foi um jogo definido numa falha grave, meio individual, meio coletivo, porque o erro do passe é do Léo Pereira, mas ali todos participam daquele equívoco, né, de trocar passos de forma muito arriscada no momento que o adversário está te pressionando na saída. Tem que ter, como eu falo, o botão de emergência, que é você sair daquilo de alguma outra forma, uma bola longa, um lançamento, alguma outra forma de você sair daquela pressão, se não está conseguindo sair com troca de passos rápidos. Mas acho que está bem aberto. Agora tem que jogar bem. É igualzinho o Palmeiras. O Flamengo hoje tem que jogar bem. Para ganhar do Atlético, o Minas tem que jogar bem, como jogou no ano passado, os 2 jogos da final da Copa do Brasil. E como jogou depois no outro 0-0 do Maracanã, que o Davi Luiz perdeu um pênalti, que o Everson fez uma quantidade absurda de defesas. Foi o jogo que ele mais trabalhou, mais do que na Copa do Brasil. Foi um jogo 0-0, o Flamengo já era campeão, aí jogou com o Atlético e o Everson pegou pênalti, pegou tudo. Esses últimos jogos, o Flamengo nos 3 últimos jogos teve 2 gols marcados e 13 finalizações no alvo. Os 3 últimos jogos. Atlético e Ceará. É muito pouco. Muito pouco arremate no alvo. E aí está contando todos. Qualquer peteleco que vai no gol está na estatística. Defesas difíceis de goleiro são raras. O time está exigindo muito pouco dos seus adversários. E hoje eu acho que tem outra oportunidade de começar a mudar isso. O Atlético deve repetir a estratégia dos últimos jogos, só acho que não vai ficar tão fechado. Acho que em casa não vai recuar tanto como recuou, especialmente depois que fez o gol, né, no Maracanã. O Cuca quase entrou em campo para jogar de zagueiro também. É verdade. O time se retrancou. Acho que em casa muda um pouco pela atmosfera, pelo ambiente, né? Mas o Flamengo tem que fazer um gol, né? Do ponto de vista rubro-negro, fazer um gol para mudar a perspectiva do jogo. Não só fazer um gol, claro, para ter chance, mas para não ficar pressionado e não oferecer ao Atlético o conforto de jogar o tempo todo em transição, em contra-ataque. Como o Atlético tentou jogar praticamente todo o tempo, salvo exceções como do lance do gol, quando subiu a marcação. Foi um momento do jogo, um momento muito eventual. O jogo não foi pautado por aquele comportamento do Atlético, foi um instante que subiu e deu certo. Eu vou te perguntar uma outra coisa que tem a ver com o Boto e conversas com o Felipe Luiz, mas eu quero mandar a bola para o Casão, porque tem uma estatística que é curiosa. O Flamengo ele nunca conseguiu virar um confronto fora de casa depois de ter perdido a primeira em casa na Copa do Brasil. Em 2000 ele perdeu de 4-0 para o Santos no Maracanã e depois perdeu na volta, 4-2. Em 2005 ele perdeu 2-0 para o Ceará em casa, em Campo Grande, e depois, no caso era em Campo Grande, depois empatou na volta em 2-2. Em 2015 ele perdeu na ida para o Vasco por 1-0, na volta foi 1-1. E na final, em
20 também, perdeu por 2-1 pro São Paulo na ida no Morumbi, depois perdeu por 3-0, o time do Rogério Ceni, aquele, né? E em 23 perdeu a final, né? Perdeu em casa por 1-0 no Maracanã e depois empatou em 1-1 no Morumbi e acabou vice-campeão. Agora, Casão, o Mauro falou sobre o ponto. O Flamengo, assim como o Palmeiras, precisa jogar bem. E o Galo também está no modo Corinthians. A Copa do Brasil é meio que a tábua de salvação do Galo, que também tem problemas financeiros. Os cenários são bem parecidos, tem Sul-Americana, né? Também, né? O Galo tem Sul-Americana. Mas é que ele está rastejando na Sul-Americana, né? Mas os cenários são bem parecidos, né? Eu acho o time do Atlético um pouco mais decisivo que o do Corinthians, na minha opinião, né? Eu acho que o Flamengo, para mim, é o melhor time do Brasil tecnicamente, quando encaixa o toque, quando encaixa a movimentação. É muito difícil de jogar contra, mas eu vejo um time, o Atlético, muito competente quando joga em casa, e principalmente tem um jogador que pode decidir uma partida de qualquer lugar, né? O Hulk, ele pode bater uma falta do meio campo ali na gaveta, ele pode bater uma falta de perto, ele pode arrancar do meio campo e entrar dentro da área, dar uma assistência, bater bola, dar um chute de longe com a bola rolando, e aí se for no gol é difícil de pegar. Então eu vejo o Atlético, principalmente em cima do Hulk. O Hulk talvez seja o jogador com mais alternativas de características para decidir uma partida que nós temos aqui no Brasil. Você pega o Memphis, que é decisivo, mas ele depende uma outra jogada que ele tem preferência, fez o gol de cabeça, mas não é o cabeceio, não é o forte dele. O Yuri Alberto decide, mas tem que aquela jogada em velocidade que ele chega batendo, não é um cara de dominar, de fazer jogadas. O Arrascaeta é um super jogador decisivo, mas é aquele mais técnico que vai fazer o gol lá dentro da área, né? O Arrascaeta, a maioria dos gols dele é uma tabela, uma infiltração, dentro da área ele faz o gol. O Hulk, ele faz o gol dentro da área, mas ele pode decidir de qualquer lugar. Então eu acho uma partida super equilibrada e perigosa para o Flamengo, no sentido que tem que atacar e pode dar espaço exatamente para o Hulk, que é um jogador que hoje, eu acho que o Felipe Luiz, por ter uma escola europeia, talvez ele coloque um jogador mais próximo do Hulk, quase uma marcação individual, né? Que eu acho que o Hulk requer uma marcação mais próxima. É um jogador que, na Itália se falava muito assim, quando o cara ia marcar o Maradona, por exemplo. Você vai jogar contra o Napoli, você vai marcar o Maradona. O treinador falava pro cara assim, eu não quero que você jogue, eu quero que você não deixe de jogar. Cole no cara e não deixe ele jogar. Não importa se você vai participar da manobra, se você vai fazer uma tabela com alguém, a sua função hoje é não deixar esse cara jogar tranquilamente, pensar o jogo, dominar e olhar, conseguir raciocinar. Eu acho que o Hulk, no futebol brasileiro, ele é um jogador que precisa esses cuidados. Ele é um personagem muito importante, ele falou bem, né? Um cara, ele é capaz de fazer muitas coisas diferentes, né? Talvez o mais simbólico de um jogador, de um cara que decide o jogo. Eu penso um pouco diferente. Eu tenho visto o Hulk muito mais em bola parada, isso, em versão de jogo e tal, do que numa dinâmica e arrancadas. Uhum. Nesses últimos jogos, inclusive contra o Palmeiras, se destacou pelas bolas paradas. Sim, fez dois. Assim, ele tá com 39, né? Então já não tem, evidente. Mas vem o Hulk, mas até o Hulk vai ficar mais na hora que não dá, né? Até o Hulk, uma hora ele vai perder um pouco da força. A idade não tem. Ele é forte, mas perde velocidade, perde aquele poder dele de arrancar com a bola. Agora, ele tem uma qualidade na batida de bola que é muito forte, né? Mas eu acho que o Atlético vai jogar parecido com os últimos jogos, ele vai se fechar, só que não tanto quanto no Maracanã. Acho que pelo ambiente e assim, a torcida vai exigir que o Atlético também saia para o jogo. Sim. E acho também que é meio perigoso jogar o tempo todo com o Flamengo ali se rondando tua área, por mais que tenha sido Arame Liso, né? Isso pode mudar a qualquer momento. O Flamengo tá vendo aqui até uma informação do Gabriel Paparazzo, 98 gols com o Felipe Luiz, o artilheiro na era do atual técnico, o Arrascaeta com 16. Uhum. Ele é o que mais gols marcou com esse treinador. Ô Mauro, você postou agora há pouco, ou ontem,
Teve uma conversa do Boto com o Felipe Luiz? Não, na verdade eu fiz um vídeo lá no YouTube sobre isso, né? Que quando o Boto foi contratado, ele foi contratado como, assim, é um diretor técnico com esse viés, um diretor esportivo, um diretor de futebol com viés mais técnico. Ele foi treinador, ele era scout. Ou seja, ao contrário do que são geralmente... Por exemplo, eu não imagino, por exemplo, o Marcos Braz, quando ele era dirigente, discutindo questões táticas com o treinador. O Anderson Barros, será que ele discute isso com o Abel Ferreira no Palmeiras? Acho meio difícil também. O Boto veio com esse perfil. Um cara, não um cara de mercado. Aliás, a grande dúvida que há sobre o Boto é se ele consegue ser um bom gestor, né? Porque ele não tem essa experiência de ser um chefe do departamento de um clube grande e lidar com os egos e coordenar tudo ali. Enfim, e até os questionamentos que existem são nesse terreno, né? Mas eles têm conversado. E é aí que eu quero bater essa tecla. Isso é obrigação dele. Ele é o chefe do Felipe Luiz. Se o time não está jogando bem, não é chegar e falar, vou te mandar embora. Não, mas é uma conversa profissional. Perfeito. Discussão sobre o modelo de jogo. E eu acho que isso é necessário e ele tem que fazer isso. O Felipe Luiz tem que ser cobrado. Sim. O técnico do Brasil, ele não pode ter... Cara, para você chegar num ponto que ninguém te cobra, tem que ser o Guardiola no Barcelona, o Jürgen Klopp no Liverpool, sabe? O Simeone no Atlético. O técnico que naquele momento, naquele recorte da história, ele muda o patamar do clube. Então ele adquire o Arsène Wenger no Arsenal, naqueles seus bons tempos. Esses caras, o Ferguson no United, esses caras, eles mudaram, transformaram esses clubes em determinado momento da sua história, né? Então eles adquiriram um poder muito grande. No Palmeiras, o Abel talvez tenha esse perfil já, pelo tempo que lá está. O Felipe Luiz não tem. Perfeito. Então, acho que tem que ter conversa. Perfeito. Por exemplo, eu acho que o Flamengo tem sido um time monotático. Eu te falei que o time é um time monotático. O time joga da mesma forma. Não tem muita variação de jogo. E ele já demonstrou a capacidade de fazer isso em outros momentos. O que está acontecendo? Então, esse tipo de conversa tem que existir. Pelo que eu apurei, eles têm conversado. E acho que essa conversa tem que existir. Acho que cabe ao Boto sim cobrar. Não é o BAP que é o presidente que tem que cobrar. É o Boto. Perfeito. Chamar, conversar, trocar ideia. Não significa falar, você vai botar o time dessa maneira. É questionar o porquê das escolhas, da estratégia. Hoje, por exemplo, eu acho que é obrigação do Felipe Luiz ter uma carta na manga. Perfeito. Ele tem que, por exemplo, ele sabe que todos os times do Cuca fazem marcação individual para perseguição. Sempre foi assim. Desde lá do Botafogo, há 20 anos, sei lá, quase 20 anos, jogava assim. O time do Cuca sempre marca dessa maneira. É a maneira que você pode manipular a marcação do adversário. Se ele faz marcação individual, você coloca o cara onde você quer. Isso. Agora tem que saber fazer esse jogo, né? E eu acho que ele precisa hoje trazer alguma novidade tática na estratégia do Flamengo para surpreender o seu adversário e tentar a vitória. Esse é o papel de um técnico, gente. Sabe? Esse é o papel de um técnico. Ainda mais um técnico que tem esse viés, como ele tem, de se aprofundar nos aspectos táticos do jogo. Danilo, São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba, venceu o primeiro jogo. Não está resolvido. Fala, Casão. Só rapidinho, só voltando ao Hulk, para eu explicar. O Hulk tem 39 anos. Quando ele era mais jovem, numa partida, ele dava quantas arrancadas? 6 arrancadas? 6 arrancadas, 7 arrancadas quando ele estava jovem. Com 39 anos, talvez ele possa dar uma. E essa uma ele pode decidir o jogo. E não é que acabaram as arrancadas do Hulk porque ele tem 39 anos. Elas diminuíram as arrancadas. Diminuíram. Ele pode não estar dando arrancadas nos últimos jogos, mas ele tem essa característica da arrancada. Perfeito. Ele tem. Se ele pegar uma bola, não tiver ninguém na frente dele, ele vai arrancar porque essa característica dele. Ele não vai pensar no campo, eu tenho 39 anos, talvez eu não consiga. Ele vai pegar a bola e vai para lá. Se ele não conseguir, é outra história. Mas ele vai arrancar. Ele tem essa arrancada, ele tem essa jogada. Então, cara, eu acho assim, ele pode não dar 6, ele pode dar uma por tempo. E uma dessas duas ele pode decidir o jogo. É assim que eu vejo o Hulk. Bola parada sempre foi decisivo. Bola rolando também. Ele bate de fora da área com bola rolando também. E as arrancadas sempre existiram porque faz parte da característica do Hulk. Ele pode ter 60 anos, ele vai brincar um churrasco, se ele pegar a bola, a mente dele vai pedir uma arrancada porque faz parte da característica do cara. Perfeito. Se ele não conseguir, é outra história. Mas ele tem a arrancada. E com 39 anos, pelo modo que ele vive, pelo modo que ele se dedica aos treinamentos, eu acho que 2 arrancadas, uma por tempo, ele consegue e numa dessas ele pode decidir o jogo. Perfeito. É assim que eu vejo o Hulk. Eu não vejo mais o Hulk como eu via quando ele era mais jovem. Mas o jogador tem umas características que, mesmo envelhecendo, as características não somem. Elas diminuem. Ele consegue fazer menos vezes as características que ele tem.
Né? Um jogador, eu tinha um cabeceio, beleza, com 19 anos, você cruzava na área, eu pulava toda hora, ganhava de cabeça, naquela confusão. Com 33, você cruzava 5, eu podia subir 2. E numa dessas 2 eu podia fazer o gol. Então é assim que é o jogador de futebol. As características não mudam porque ele envelhece. Elas modificam, elas diminuem. Perfeito, afinal ele é o Hulk. Vamos fazer o seguinte.